Mudando de assunto, Denise, falando mais especificamente sobre o Brasil, as contas públicas, o cumprimento das regras fiscais de 2026 pelo governo está condicionado à aprovação de medidas pelo Congresso. E você traz um convidado aqui para a gente para falar sobre esse assunto, Denise. Exatamente, nós vamos conversar agora com o Marcos Pestana, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, que divulgou o relatório de acompanhamento fiscal. Marcos Pestana, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer te rever. Prazer também estar aqui com os espectadores da Jovem Pan. Bom, Marcos Pestana, no relatório se prevê o cumprimento da meta fiscal, inclusive para 2026, mas isso ainda na dependência da aprovação de algumas medidas pelo Congresso. E eu já queria colocar que a gente fala de cumprimento da meta, mas com algumas manobras, não é? Se pode trabalhar com o limite de tolerância, então, em vez de ser um déficit zero neste ano, por exemplo, 0,25% do PIB de déficit, muitas despesas saíram daquele limite do arcabouço, como é o caso dos precatórios, que ainda podem dar dor de cabeça mais à frente. Eu queria saber como é que você avalia o cenário hoje, considerando esses fatores. Denise, a importância das regras fiscais é, por um lado, disciplinar os gastos e não deixar a dívida explodir, a dívida pública. Por outro lado, ancorar expectativas, porque os investidores, aqueles que compram títulos do governo, que financiam o déficit, precisam ter confiança na sustentabilidade, na solvência da dívida pública, na consistência da política fiscal. Por isso é muito importante ter um bom arcabouço fiscal e cumprir as regras do jogo. Ano que vem, a meta sobe um pouquinho, um degrau, vai para 0,25% do PIB de superávit. Isso num país que, desde 2014, registra déficits primários, ou seja, o governo gasta mais do que tem. E aí é o que você falou. Para cumprir essa meta, primeiro, tem um desconto enorme de quase 76 bilhões, porque os precatórios não entram nas contas. As despesas com as Forças Armadas, com a Defesa Nacional, foram excepcionalizadas e também os investimentos das estatais no PAC também são excepcionalizados. Então, seja parte de uma coisa que alimenta a dívida, 76 bilhões, e, no entanto, não entram na conta da meta. Como você também acentuou, tem uma margem de tolerância. Quando a gente fala que vai cumprir a meta, não é propriamente o centro da meta, é batendo na trave do limite de tolerância. E é importante frisar que meta é meta, tolerância é tolerância. E ainda assim, o governo, para cumprir as metas nessas condições, depende ainda da aprovação de algumas medidas no Congresso. Uma delas foi aprovada ontem pelo Senado Federal e a lei já foi para a sanção presidencial, mas tem ainda uma outra lei que diminui os gastos tributários, os incentivos, o estímulo que é dado a determinados segmentos econômicos. A ideia é diminuir esse nível de renúncia tributária. Então, ainda tem muita interrogação pela frente, mas ainda assim, esse equilíbrio é um equilíbrio muito tímido, muito precário. Não é aquele equilíbrio necessário para um futuro mais ousado do país. E daí vem muito da desconfiança em relação ao ajuste fiscal de fato, não é? Não basta apresentar o número, dizer que cumpriu a meta, se tem essas manobras, esses abatimentos e sempre essa necessidade de um apoio do Congresso para conseguir ampliar a receita, por exemplo. O governo não desistiu de uma taxação maior das BETs, ele não sabe como compensar aquela iniciativa de taxar as LCIs, LCAs. Ele conseguiu agora a inclusão em um outro projeto do programa das mudanças no programa
pé de meia, o ajuste no auxílio-doença também, os limites, compensação previdenciária, mas é pouco. Se fala em cerca de 19 bilhões de reais, mas não dá para ter segurança que esse será o resultado. E tem uma crise quase contratada em 2027, seja quem for o governo, que pode faltar dinheiro para despesas não obrigatórias, mas que, na verdade, ajuda a funcionar a máquina pública. É semelhante ao shutdown que aconteceu nos Estados Unidos, que dependia de aprovação do orçamento, mas do jeito que nós temos o nosso orçamento, mesmo sendo aprovado, pode faltar dinheiro. A instituição fiscal independente vinha, nos últimos meses, anunciando essa possibilidade de shutdown tropicalizado, né? Porque nós não temos essa figura do shutdown aqui no Brasil, mas seriam, em 2027, um estrangulamento pleno, com 100% do orçamento sendo tomado pelas despesas obrigatórias. Só que o governo, em negociação com o Congresso, aprovou a emenda constitucional 136, que tirou a totalidade dos precatórios em 2027 do teto de gastos e 90% dos precatórios da meta de resultado primário. Então, ele conseguiu um espaço mínimo de ação de cerca de 100, 115 bilhões para não estrangular totalmente o funcionamento da máquina e não suprimir totalmente os investimentos públicos, que já são muito tímidos, num nível muito medíocre para as necessidades de infraestrutura e ciência e tecnologia que o Brasil teria. Agora, é isso que você comentou. É um ajuste de pernas curtas, sem fôlego. É um ajuste, primeiro, que não convence totalmente os investidores, os agentes econômicos, que tomam decisões de investimento, porque há tantas excepcionalizações que vão alimentar a dívida pública. Gasto é gasto, não adianta formalmente excepcionalizar, porque os gastos serão feitos, e isso significa mais dívida. E o Brasil já tem uma dívida para um país latino-americano emergente, uma dívida alta. A curva é muito preocupante. Então, teria um verdadeiro ajuste fiscal, teria que obter dois resultados: estancar o crescimento da dívida. Para isso tem que ter um superávit de 2,1%, um superávit primário, para não deixar a dívida crescer, e o PAC, que é o Programa Estratégico de Investimentos, é apenas hoje orçado em 60 bilhões. Precisava ser 6 vezes mais. Nós precisávamos que o governo federal tivesse uma capacidade em torno de 360, 400 bilhões para investimento em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, moradias, saneamento, projetos de ciência e tecnologia, inteligência artificial, robótica. Isso nós estamos longe de obter. Tanto o estancamento do crescimento da dívida, quanto a retomada vigorosa dos investimentos. O que nós estamos fazendo não é um ajuste, como eu estou falando aqui, profundo. É um ajuste raso, simplesmente para cumprir as metas e tentar minimamente estabilizar o orçamento público, mas num nível muito insuficiente se a gente pensar grande o Brasil, o futuro do país. Doutor Marcos, deixa eu fazer uma pergunta breve, a Denise vai fazer a última pergunta, nosso tempo está terminando. O senhor cita muito aqui, a IFE, na verdade, cita muito os incentivos tributários que o Brasil sempre deu, principalmente no âmbito do governo federal. Em algum momento isso vai ser revertido ou vai diminuir, ou quem sabe acabar? Há um projeto de lei sendo discutido na Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo líder do governo, é uma estratégia do governo, para diminuir, para se ter noção. Eu falei que os investimentos do PAC são 60 bilhões. A renúncia fiscal, esses chamados gastos tributários, estão previstos para ano que vem
numa conta mínima que a própria Receita faz, mas que eu acho que está subestimado, de 620 bilhões, 10 vezes mais do que o governo federal investe em infraestrutura e investe em ciência e tecnologia. Então, é um investimento muito baixo e uma renúncia fiscal muito alta. Esse projeto que está em discussão na Câmara e que está contemplado no orçamento visa arrecadar mais 20 bilhões, suprimir essa renúncia fiscal, portanto, vai aumentar a receita. Desses 612 bilhões previstos pela Receita Federal, você economizaria 20, mas depende de votar na Câmara e depois será encaminhado ao Senado, tem que ser aprovado no Senado também. E Marcos Pestana, não vamos esquecer que 2026 é um ano de eleições, ano em que tradicionalmente aumentam as despesas. Você falou da carência que nós temos de investimentos em infraestrutura, que pode alavancar a produtividade do país, aumentar a oferta e não a demanda, mas a gente vê o governo muito focado nessa questão da demanda, do fôlego financeiro do consumidor, que acaba trazendo mais despesas, sem essa contrapartida de um equilíbrio maior, que talvez até viabilizasse um corte mais rápido dos juros, não é? Há pouco espaço para o governo aumentar os gastos. A legislação amarra muito, nós já estamos no limite, quer dizer, o cumprimento da meta pressupõe todos esses descontos, essas deduções que a lei permite, e mesmo assim bate na trave da banda inferior da meta, e isso abala a confiança, quer dizer, todo mundo no mercado, os investidores, as agências de rating, olham assim e falam assim, olha, a política fiscal brasileira ainda não está nos trilhos, não assegura um futuro do tamanho que o Brasil merece. Então, há uma desconfiança, não é assim uma doença aguda, não é um infarto, um AVC, um trauma típico de um acidente grave, um politrauma de trânsito, mas é como a diabetes, é uma doença crônica que vai minando o poder de resistência do paciente. Isso que está acontecendo com a economia brasileira. Não é uma crise como viveram a Venezuela, a Argentina, mas é um processo de deterioração lenta, gradual, muito assim corrosivo para o futuro do país. Eu acho que, fatalmente, o presidente da República eleito em 26, que assumirá em 27, independente de quem for, se o presidente Lula ou algum opositor a ele, fatalmente terá um encontro com uma profunda reforma fiscal, uma rearrumação das finanças públicas. Pelo menos ainda estamos tendo um tratamento pela frente para evitar essa doença ficar mais crônica ainda e uma doença fatal. Marcos Pestana, eu agradeço muito sua participação. Você que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Uma boa noite, mais uma vez, obrigado e um bom feriado. Muito obrigado, sempre à disposição lá na IFE.